Eu não sei se você é aquela pessoa que assiste alguma coisa. Você conhece aquelas pessoas que fazem uma mágica? Mágica não, eles fazem uma arte, né? Que ele bota vários pratos rodando na ponta, ele fica correndo para lá para não deixar nenhum cair. Quantos já viram aquilo um dia? Pastor é igualzinho. Nós temos gente começando, temos gente na segunda série, na quarta série, e temos gente formada. Então nós temos que estar sempre fazendo esses pratos rodar novamente, né? Porque senão você esquece. Eu sei que o que vamos falar aqui tem gente, isso eu conheço. A Bíblia diz que o sábio é aquele que quer ainda aprender mais. Aquele que não quer mais aprender chama-se arrogante, porque pensa que sabe, mas não sabe. E um dos problemas que a gente tem que botar na cabeça é que a Bíblia, ela se renova a cada manhã. Cada momento que você lê a Bíblia, ela é diferente. E a minha proposta nesse princípio de ano é criar ou falar das bases que sustenta a vida cristã. Então vamos abrir a nossa Bíblia e eu não falo onde está escrito, porque espera-se que quem está aqui nesta manhã saiba muito bem onde está registrado o Sermão da Montanha ou do Monte. Estaremos recebendo aulas em fevereiro, parece-me, né? Início de setembro é fevereiro. Fevereiro, vamos ter início das aulas. SIAB também volta às aulas. Então nós precisamos. Não olhe para a Bíblia do irmão, por favor. Você que tem que olhar. Este é um texto que qualquer crente que não souber isso, ele está precisando de dar um auxílio. Mas eu sei que tem gente olhando para a Bíblia dos outros. Capítulo 5 de Mateus. Quantos acertou de verdade, diga amém. Quantos não tinha encontrado, diga amém. Equilibrado. Preciso de um copinho com água, por favor. Pode pegar lá embaixo para mim, não precisa ser gelada não, tá, meu irmão? Não precisa ser aquele copo duplo não. Capítulo 5. Durante este período nós vamos falar sobre este sermão e ele depois vai ter sequência até chegar no capítulo 7, o final. Porque aqui está o segredo de uma vida cristã. Todas as vezes que nós iniciarmos aqui aos domingos, nós vamos ler todo o texto do Sermão do Monte, que compõe-se 12 versículos, para que você possa fazer isto bem forte dentro de você. Vamos então acompanhar a leitura, por gentileza. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: aqui nós temos, que eu vou dar o nome de degraus. Temos o primeiro degrau. Ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus,
pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. A base aqui é Jesus chamando seus discípulos. Este assunto ele passou para eles, para que eles pudessem criar a base, para que depois eles pudessem continuar o trabalho de Jesus com os ensinamentos que ele deixou. Então ele preparou uma equipe para isso. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, pedimos ao Senhor que venha nos iluminar a nossa mente, nosso coração, que o nosso ser seja, Senhor, quebrantado, para podermos, Senhor, dar lugar a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, mesmo que a gente já saiba, mas, Senhor, acrescenta em cada um de nós, porque nós estamos na escola, aprendendo cada manhã. Usa, Senhor, a mim como instrumento, fraco que sou, mas dá-me a graça do Senhor, que é o mais importante, e abençoa os irmãos, teus filhos, que vieram aqui esta manhã, não porque quiseram, mas porque o Senhor trouxe, e que sejam, Senhor, também abençoados, principalmente eles, ao ouvir esta palavra, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Estamos usando algumas linguagens aqui. Este tema aqui é o templo da verdade. Quem entra na igreja, obrigado, Roberto. Quando você casar, cuide da sua esposa. Eu ia falar que a mulher é sua, não, mas cuide dela. Ouça o que eu vou dizer a você, nós estamos abrindo, eu não tenho pressa, se der a hora de parar, eu paro. Quando nós falamos no templo da verdade, esse lugar, ou o templo do Senhor em todas as épocas, é o lugar onde a verdade é pregada. Nós não pregamos filosofia, nós não pregamos teologia. Este lugar aqui nós pregamos a palavra de Deus. E esta palavra, às vezes, ela nos fere. E que bom que ela nos fere. Que bom quando ela nos atinge em cheio. É sinal de que Deus nos ama. É sinal que Deus quer o nosso bem. Portanto, templo da verdade. Outra coisa que você observa, que normalmente todas as igrejas têm estes degraus. Aqui por acaso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com esse aqui em cima. Que é o que tem dentro desse texto, 8 degraus. Tem 8 degraus dentro desse texto dado por Jesus. Você pode descobrir, depois você vai seguir com a gente, tá bom? Portanto, hoje o primeiro degrau é humildade de espírito. E quando se fala de humildade, não está falando de roupa velha, não está falando de sandália velha, ela não está falando do exterior, ela fala do interior, porque é possível ter alguém com a roupa muito gasta, já velhinha, e ser arrogante. E é possível ter alguém vestido com melhor terno, melhor joia, e ser uma pessoa humilde. Pode ser o contrário. Aquele também ser arrogante e o outro humildade. Porque a humildade não é a aparência. Humildade é interior. Portanto, os degraus de uma vida cristã, quando nós reconhecemos a Jesus
como Salvador, porque Ele nos foi o que? Anunciado. Nós vamos então entrar num processo de tratamento interior que eu estou dando aqui alguns exemplos, é uma mudança de dono. Uma pessoa, quando aceita Cristo como Senhor e Salvador, ela está sendo trocada de dono no seu interior. Uma pessoa sem Cristo, o dono dela não é Deus. O dono dela é ela mesma, ou o espírito das trevas, ou o espírito deste mundo que faz a regência dele. Então, ao chegar para a igreja, ao conhecer o Evangelho que foi anunciado a ele, que é um processo normal, então ele entra neste processo de tratamento no seu interior. E isto demora, não é uma coisa automática que chegou, já está resolvido. Eu me preocupo com pessoas que às vezes vêm para a igreja, aceitam o Evangelho, no outro dia já quer fazer isso, quer fazer aquilo, ele não tem nem base, mas ele está querendo fazer alguma coisa, é louvável, mas você não pode fazer alguma coisa se você não tem a base. Se você não criar dentro de você a base, você não pode fazer. Portanto, essa mudança interior, ela é muito forte. Por exemplo, uma pessoa que aceita o Evangelho, que tem vício de bebida, ou de cigarro, ou de droga, ou de qualquer outro vício mundano, quando ele aceita o Evangelho, ele entra num choque tremendo. Por quê? Porque aquelas coisas que ele fazia, a Bíblia vai ser contrária àquilo. É um trabalho doloroso que tem que acontecer dentro da vida da pessoa. É aquela mudança que vai transformar. Mas o poder de Deus é tão grande e tão generoso que Ele mesmo faz esta operação no nosso interior. Basta que a gente coloque o coração disponível para Ele. E aí depois vamos seguir. O que fumava não fuma, o que bebia não bebe, o que roubava não rouba mais, o que fazia não faz mais, o que não fazia, etc, etc. Tudo isso está escrito lá. Por quê? Porque entrou o novo dono e assumiu o seu interior. Como disse Paulo, muito bem, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora, disse Paulo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que me mudou, que fez com que eu não fosse mais o Paulo, batedor nos crentes, maltratando os filhos do Senhor. Eu deixei aquilo. Agora eu entreguei meu corpo para ser maltratado e apanhou bastante para aprender, porque é uma mudança que acontece dentro da nossa vida, irmãos. Isso é muito importante. Normalmente, uma igreja ou templo, como disse eu, você tem vários degraus. E logo acima dos degraus, nós temos aqui uma coisa chamada o patamar. Para que você chegue aqui, você não pode pular. Você tem que subir degraus por degraus. Criança é assim, não é? Você já imaginou se uma mulher tivesse um filho e que ele já nascesse andando e barbudo? Né? Custa, né? Criança dá trabalho. Dá trabalho. Tira o sono da mamãe. Tira o sono do papai. Né? Mete a mão no bolso da gente, porque tem que comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo. Fulano vai para a rua, traz fralda. Você sabe o processo. Graças a Deus que eu já passei por isso. Um processo. Quantas vezes eu chegava em casa, chegava do trabalho e minha mulher falava, a Flávia tem que ir lá na farmácia, tem que levar lá, tinha que andar mais, ir de volta. Calculo hoje o quê? Uns 30 quilômetros. Tinha que levar na farmácia para tomar uma injeção.
porque ela tinha um problema de uma tosse, que se não desse aquela injeção ia ter problema. Pergunta a minha mulher o dia que eu reclamei. Nunca reclamei. Na mesma hora pegava e ia para lá. E ela chorava. E eu falava com ela: tu vai tomar a Bessotrel no Bombel. E ela ria, né? Porque é na polpinha da criança, né? E trazia ela para casa. Porque era o processo de criar. Eu tinha que criar. Hoje não precisa mais. Hoje já está 40 e poucos anos. Vamos voltar então aqui os passos. Portanto, tem que subir esse degrau para chegar aqui em cima, no patamar, né? Agora, quando você chegava na igreja, praticamente dita, não era aquela igreja com a porta só. Ela era uma igreja que tinha porta para todos os lados de onde você chegasse. E cada porta tinha um nome. Você pode ver na Bíblia lá que tem porta das águas, porta não sei de quê. Cada porta que você chegava tinha um nome. E por onde você chegasse, encontrava as portas. E eu estou dando aqui nome a estas portas, que vai ser mais tarde, não hoje. Agora nós vamos subir os degraus. Porque esse degrau, creio eu, esse degrau primeiro, Jesus é muito sábio, né, como deve ser. Ele colocou o degrau pior que eu acho: humildade. Isso mexe com a gente. Quem é humilde aqui, diga amém. Mas a Bíblia não manda? Olha que coisa séria isto. Dentro desse sermão, portanto, o Senhor colocou 8 degraus. Cada um degrau tem um princípio que serve para nos confrontar. Gostou daquela palavra que você falou? Você não falou ontem a palavra? Confrontar, a Bíblia não confronta? Você falou ontem, não falou? Apocalipse, capítulo 8. O grande conflito nosso, irmãos, é que nós não queremos ser confrontados. Por quê? Porque nós não somos realmente pessoas humildes. Você já descobriu que há pessoas que você fala com ela: não, mas eu não penso dessa maneira. Mas ele primeiro se arma de todas as armas para contestar. Ele não é capaz nem de parar para ouvir. Fala junto com a pessoa, já está respondendo. Ele nem sabe o que a pessoa vai falar, mas já está respondendo. Por quê? Porque ele não tem a humildade, a capacidade de ouvir primeiro as pessoas. Portanto, esses degraus é para nos confrontar. Eu não posso subir esses degraus sem parar em cada um deles. Eu sou obrigado a parar em cada degrau. Portanto, o primeiro degrau, ele está dizendo aqui: bem-aventurados os humildes de espírito. E aqui nós temos o tema do texto, que é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Ele está falando aqui de pessoas sendo preparada para herdar a salvação, para ser herdeiro com Jesus, para viver no reino. E este reino não é só na eternidade. Este reino, ele é aqui. Este reino é aqui. Há pessoas que pensam: não, aqui eu vou passar por muita luta, um dia eu vou chegar no reino. Não, você entra no reino quando você aceita o rei. Porque o rei está reinando. Quem acredita nisso? Ele está reinando. E ai de nós se o rei não estivesse reinando. Como é que nós iríamos viver se ele não estivesse reinando? E ele está reinando. Muito bem, graças a Deus por isso. Portanto, outro aspecto que é de grande valor no Sermão do Monte: o Senhor colocou princípios do reino de Deus, e que são passos, ouça bem, são passos para o cristão alcançar o nível mais alto na vida espiritual. Há pessoas que pensam que a vida espiritual você tem que passar por esses degraus.
E se você não absorver bem este assunto, destes degraus que nós estamos falando aqui, manso e mais outras coisas que vai encontrar ali pela frente, cada degrau daquele é um desafio enorme que nós vamos enfrentar, eu espero. Portanto, é de grande valor esse sermão, princípios do reino de Deus, e que são passos para o cristão alcançar o nível mais alto da vida espiritual. Porque não dá, irmãos, ouça o que eu vou te dizer, por favor, não dá para uma pessoa crer no Evangelho e ficar a vida inteira como criança que não avança na sua vida de fé, não avança no conhecimento. Você vai falar para a pessoa não sabe nem o que está escrito. Fala, tá, vamos abrir a Bíblia em tal lugar, a pessoa nem sabe onde está. Você descobre que a pessoa não tem vivência com a Bíblia. Como é que você vai seguir um Cristo se você não conhece as suas leis? Como é que vamos seguir? Então o nosso trabalho aqui de pastor e nas escolas bíblicas é ajudar a melhorar o conhecimento. Só que eu não posso dar a você o nível espiritual que é necessário alcançar. Quem tem que partir para o alvo é cada um de nós. Você entendeu? É cada um de nós que temos que alcançar para o alvo. Eu não posso subir esses degraus sem primeiro eu parar no primeiro. Claro. E cada degrau desse ali é um momento de reflexão, porque ele diz: bem-aventurado os humildes de espírito. Aí eu começo a olhar para dentro de mim mesmo. Você conhece pessoas que brigam com muita facilidade. Ele não é capaz de ficar quieto, ele tem que na mesma hora mostrar as armas. Graças a Deus que não tem nenhum aqui, graças a Deus. Esse dia nós tivemos no estacionamento um cidadão querendo bater até no homem lá que está botando o carro. E depois vem para dentro da igreja com o cara. Que negócio é esse? Que dê o sentimento, que dê a humildade, até de reconhecer a incapacidade dos outros. Porque se eu não tiver capacidade de reconhecer a incapacidade das pessoas, eu não posso. A humildade nos leva a este ponto, de você ter dentro de você um quebrantamento. E este quebrantamento, ele vai fazendo com que eu e você avancemos para pisar o degrau mais alto. Porque eu não posso chegar aqui para fazer as minhas ofertas se eu não passar por esse degrau. Eu não posso. Estou colocando isso como base para você entender. Eu não posso chegar aqui, eu vim trazer aqui para Deus. Você não pode. Você tem que passar por esse processo. Criar dentro de você estes elementos que faz com que você avance cada degrau, até chegar ao ponto de pisar aqui no patamar. Daqui você vai fazer uma caminhada até chegar a fazer a oferta, e nessa caminhada ainda tem um outro processo que nós vamos falar mais tarde. Não é só chegar aqui, tudo bem. Os músicos sabem que eu sou muito enjoado com isso aqui. Às vezes eu fico assim meio... Isso aqui não é lugar de trocar figurinha. Isso aqui. Se nós entendermos o que é isto aqui, a gente ia ficar diferente. João capítulo 3. Se você tem a sua Bíblia, deixa marcado aí o texto. Um texto muito conhecido. Eu espero que não esteja te cansando a sua beleza, até porque você não é tão bonito, mas isso é outra coisa. Olha que texto extraordinário, João capítulo 3. Eu não vou só responder, vou até no versículo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus.
capítulo 3, eu estou lendo. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Isso eu já detectei. Ele detectou. Eu sei que o Senhor é bom demais. Jesus agora começa a conversar. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos. Olha a ignorância de uma pessoa que não conhece as leis bíblicas, não conhece o processo. Diz assim, perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Ele diz: pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Irmão, olha para mim, esse homem era maioral, esse homem tinha pedigree, mas na vida espiritual a nota dele é 0. Ele não entendia nada de Deus, nada. Ele não entendia nada, porque essa pergunta que ele fez a Jesus, quer dizer, um camarada barbado, 1,90 m, às vezes a mãe tem 1,60 m, como é que esse cidadão vai entrar no ventre e nascer da vez? Ou ele estava acreditando em reencarnação? Mas a mente dele, como é que eu posso nessa idade voltar no ventre de mamãe? Ele se expôs, a sua humildade. Ele se expôs. Ele começou a dizer: Senhor, eu sou ignorante, eu não entendo, e o Senhor vai me explicar esse negócio aí para mim. Como é que pode acontecer isto? Perguntou-lhe Nicodemo: como pode? E aqui está no verso 5, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, o que ele diz? Não pode o quê? Não pode entrar. E uma coisa é você ver e outra coisa é entrar, porque entrar tem as implicações maiores. E ele diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu dizer: importa eu nascer de novo. Então nós temos aqui uma base. Há pessoas que chegam para a igreja e ele se julga tão bom, tão correto, que nem precisa ser batizado. Não, eu não preciso me batizar, porque esse negócio de batismo, ele tem uma arrogância tão forte dentro dele, que é preciso haver quebrantamento para que entre humildade de aceitar o que a Bíblia diz. E tem coisas aqui na Bíblia, meus irmãos, que para aceitar realmente tem que haver quebrantamento no espírito, porque tem coisa difícil para você entender. Então é preciso que a pessoa entenda. Quando o pastor, quem prega, diz: irmãos, a Bíblia diz que quem aceitar Cristo como Senhor e Salvador será salvo, mas é preciso passar pelas águas, ser batizado. Ah, mas para que batizar? Porque se aí vem com aquela história, mas o ladrão na cruz nunca. É uma ignorância. Mas essa ignorância faz parte, sabe o quê? Da arrogância. Porque ao contrário de humildade é arrogância. Tem pessoas que é incapaz de aceitar essas coisas. Por quê? Porque dentro dele tem um orgulho acima da mente, acima da cabeça dele, de não aceitar. E as coisas de Deus são assim, irmãos. Eu não sei porquê, mas é assim. Ele diz que eu preciso passar pelas águas, eu preciso sepultar a minha velha natureza. Para quê? Para que eu possa agora sim ser tratado neste processo de transformação. Como é que eu vou ser transformado se eu não permito que o Espírito do transformador entre dentro de mim? Como é que eu posso? Se eu não permito o transformador entrar em mim, eu não serei transformado, eu vou ser a mesma pessoa até o final, porque este é o Espírito. Há muita gente sofrendo por causa disso, irmãos, incapaz
de se quebrantar no seu interior. Ouça o que eu estou te dizendo esta manhã em nome de Jesus. Esse degrau, eu creio que ele é muito difícil para se pisar. Se você olhar para o texto agora, você diz assim, e diz, e Jesus subiu ao monte. O que é que ele foi fazer no monte? Trazer os elementos de direção para estabelecer o reino espiritual, preparando a base que era os discípulos. Estou sendo assim muito lento para você entender. Então Jesus subiu ao monte. Eu li um outro texto esses dias agora, que o Senhor Jesus também chamou os seus discípulos a si para tratar, porque a base tinha que ser formada. Então guarde isso no seu coração. Jesus subiu ao monte para trazer os elementos de direção para estabelecer o reino espiritual, preparando o quê? A base. Quem é a base? Os discípulos, para poder eles avançarem. Eu creio, irmãos, que este primeiro degrau, ele mexe com a nossa natureza humana. Isto é uma luta contra a nossa natureza. Observe, a arrogância é sempre vista. Esta arrogância, ela tem um poder de não deixar você ser humilde ou humilhar-se, porque sempre esta natureza, olha para mim, e esta natureza, ela vem do Éden. Quantos sabem que? Levante a mão. Você tem alguém cochilando? Diga amém. Essa natureza nossa, ela tem fundamento. O pai da arrogância chama-se Satanás. Me ouça. Vamos tentar. Qual foi a arrogância de Satanás? Lúcifer. A Bíblia diz que Lúcifer era o anjo de glória, aquele que ministrava com toda a turma a Deus. E em dado momento ele disse assim: é ruim, hein? Eu ficar trabalhando para ele, eu vou botar minha turma agora, eu também quero ser adorado e eu vou ficar por cima dele. Este é o espírito. Este é o espírito que tem atrapalhado pessoas, até no seu trabalho. Até dentro da empresa onde você trabalha, quando é exigido de você alguma coisa, você começa, eu estou aqui há tantos anos, eu estou aqui há tantos anos, fica logo mostrando arrogância, incapaz de ser humilde. Por quê? Porque isso está embutido dentro da nossa natureza. Por isso é que Jesus subiu ao monte e preparou esses degraus para a edificação da minha vida e da sua vida, porque o que ele está preparando, irmãos, é uma nação que vai herdar a vida eterna. E é por isso que ele diz que bem-aventurados os humildes de espíritos. Bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus. Portanto, eu creio que este primeiro degrau, ele mexe com a minha natureza, com a sua natureza humana, e isto é uma luta muito forte contra a nossa natureza. Você pode descobrir. A partir de hoje comece a observar. E quando você observar nos outros, você diga: será que eu estou praticando? Será que eu não estou igual? Ou eu não sou igual? Uma versão bíblica, eu li uma outra Bíblia, que eu tenho lá várias Bíblias
Esta outra versão diz que pobre de espírito, que é a incapacidade de reconhecer a Cristo como Senhor. Olha que coisa espetacular. Uma outra versão diz que pobre, ela diz, bem-aventurados os pobres de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito ou humilde de espírito, que é a mesma coisa? É a incapacidade de reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua própria vida. Isso é uma coisa séria. O que é que falta? Humildade. A nossa humildade, ela muitas vezes ela é atropelada pela arrogância. E a pergunta é, com isto eu concluo, como pisar os degraus seguintes, se não passar por este? E aqui eu termino dizendo, irmãos, como este primeiro degrau, eu e você precisamos tratar. Isto pode ser um mal que vai aniquilar sua vida a longo prazo, se você não parar. E às vezes, em determinado momento, você ter humildade dentro de você. Você quer ver uma outra coisa que eu vou dizer a você? Há pastores que ele tem muito medo de botar uma outra pessoa para pregar, porque ele tem medo, se aquela pessoa for melhor do que ele se sente ameaçado. E tem muitas igrejas que é assim. Eu conheço pastores aí que estão com a igreja vazia, porque não acreditou e não botou ninguém. E ele pensou que ele sozinho resolvia, hoje está praticamente falido. E não é aquele que nós falamos não, irmão, outros que eu conheço. Hoje estão lá. E a reclamação é que o povo dessa igreja, ele usa uns termos assim, é muito desanimado. Desanimado é ele. Ele quer botar a culpa no povo daquilo que ele é. Não é capaz de ser humilde e dizer, eu não tenho capacidade, existe gente melhor, que tem uma unção melhor do que a que eu tenho. E dá lugar. Nunca me senti ameaçado por ninguém. E quando eu vejo alguém pregando melhor do que eu falo assim, eu ensinei legal. Que é outra arrogância. Não é verdade? Tem gente que vai tocar o piano aí, toca bem, o outro que está ali que não toca nada, fica, está só se amostrando. Ele não toca e fica, não estou falando para ninguém aqui hoje. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você nunca queira deixar esse espírito do mundo te atropelar. Reconheça que tem alguém melhor do que você às vezes. Em qualquer lugar, até lá no seu trabalho. Às vezes chega uma pessoa que veio muito depois de você, ele tem tanta capacidade que você tem que dizer, glória a Deus que ele veio me ajudar. E a hora que você puder, cola com ele, porque a humildade é aquele que cola com aquele que sabe mais. E ele aprende. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor guarde. Nós vamos pisar o próximo degrau. Qual o próximo degrau? Verso 4. Bem, é verdade que chora. Então semana que vem nós vamos ter você tem que trazer lenço, de preferência um guardanapo, uma toalha, para chorar. Eu quero que você chegue aqui chorando, porque bem-aventurado que chora, mas não é esse choro de manhoso não. Vamos tratar disso semana que vem?